Quem diria? Chegamos ao episódio 32 do Expandicast. Pois é, mas antes de tudo, nos dê uma ajuda. Peço para você que chegou até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Isso é o que é o resultado do nosso esforço, né? Dá essa moral pra gente aí. Vai lá, não custa nada pra você. Pessoal, hoje o episódio tá incrível. Trouxe um assunto aqui que vai, né, muito pertinente, inclusive muito atual também. É sobre LGPD. Nós vamos falar, né, sobre essa siglazinha e o quão ela é importante nos negócios, tá bom? Sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês ele, o especialista que ilumina os negócios, diretamente do Belém do Pará, Cláudio Bastos, é formado em administração e hoje comanda a Lume como head de negócios. Ao lado dos parceiros Lucas, que é o cérebro da tecnologia, e Laura, a guardiã dos dados. Especialista em LGPD. Em casa, a luz brilha ainda mais, casado com Roseli. E pai dos pequenos que deram um toque especial à marca, Luísa e Miguel. Inspiração por trás da Lume. Sacou? Lume, Luísa e Miguel. Agora, o melhor de tudo. O trabalho que essa empresa faz evita mais dor de cabeça do que ressaca de corote. Recebam Cláudio Bastos, o homem que une família, inovação e muita competência para fazer os negócios brilharem. Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, meu amigo. Ô, meu amigo, muito obrigado. Depois dessa apresentação, agora vou até adotá-la em palestras e eventos, porque ela foi sensacional, Saulo. Muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui no Expandicast, né, nesse mais um episódio desse projeto, Saulo, que eu sou suspeito para falar assim. Sim. De você sabe disso, né? O quanto eu admiro o seu trabalho e fui um dos também que, junto com o Expandir, nascemos ali, né, nas primeiras reuniões, né? Sim, então, total. Eu sempre apoiando essas iniciativas empreendedoras, meu amigo. Até antes do Expandir nascer, na verdade, né? Até as antes... primeiras reuniões ali de estratégia, né, de como seria esse movimento. Então, fico muito honrado de estar aqui no Expandicast. E assim, Saulo, aqui, cara, na verdade, aqui é um símbolo, né, de lançar, dar voz ao empreendedorismo, ao empreendedor, a esse grupo que tem profissionais maravilhosos, e aí você, com a sua mente brilhante, trazendo no Expandicast essa oportunidade de falarmos de temas, né, que são importantíssimos para a sociedade, para os empresários, para os empreendedores. E estou aqui hoje com essa missão, né, de falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E mais do que isso, Saulo, de trazer para esse movimento que você já encabeça, para trazer, né, mais informação para que os empreendedores possam ali realmente, o que você faz, que é alavancar negócio, ajudar os empreendedores, também trazer junto com a Lume aqui essa oportunidade de ajudar os empreendedores. E o pessoal que nos acompanha, né, o Expandicast também ajuda muitos empreendedores na tomada de decisão. Perfeito. Porque a gente traz profissionais aqui da vida real, né, pessoas que estão aí na labuta, né, dia após dia, que tem suas empresas e empresas muitas vezes renomadas, né, na sua maioria das vezes, pessoas que são referência de mercado, né, que são aqui os empresários aqui do Expandir. Então, traz aqui suas experiências, né, Cláudio? Perfeito. Mas pra gente começar, eu queria saber um pouco mais, né, sobre a Lume, né, como surgiu a empresa e qual o seu papel nela. Não, perfeito. Eu gosto de fazer uma breve história aqui, prometo que não vou me alongar muito, mas porque são anos aí de dedicação, Saulo. Eu comecei lá em 2017, 2016, 17, 18, a buscar, né, na minha profissão, me diferenciar. E aí, como eu sou da área de administração e tenho também um estudo na área de pesquisa mercadológica, eu comecei a entender que, poxa, vai vir um movimento, e eu não estou falando do Brasil, estou falando a nível mundial, e você da área, você sabe mais do que eu, que hoje a segurança da informação já não é mais uma tendência, já é realidade mundial. E é um assunto extremamente importante, né, Cláudio? Extremamente. Porque
Quem nunca? Quem nunca viu? Os jornais passavam direto, né? O pessoal vendendo CD na época, né? CD de... Com informação de várias empresas, pessoas e tudo. Cara, um absurdo. Uma falha de segurança gravíssima. Que a LGPD veio para resolver, né? Não, perfeito. E nesse momento, entendendo todo esse contexto que você falou de venda de dados pessoais, um movimento global com relação à proteção da informação. E aí eu falei, cara, eu preciso me antenar nisso, eu preciso me antever. E aí foi que eu comecei também eu tenho um braço acadêmico, sou professor, e da minha pesquisa de mestrado eu comecei a entrar nesse universo, né? Dentro da Universidade Federal de Sergipe, entendendo ali todo o movimento, fazendo pesquisas sobre segurança da informação e gestão da informação e do conhecimento. E aí, como a gente troca muito, a gente às vezes fala muito sobre isso, Sal, troca informações, conhecimento, que é a importância do network, né? Por isso que o expandir é fundamental. E eu acho assim, Saulo, quando a gente tem um propósito muito grande, a energia é tão forte que você causa, que isso faz conexões que você nem imagina que mais acontecem, né? Que aí você é um exemplo disso, né? Sim. E aí, nesse movimento de prestação de serviço, de conhecimento de mercado, conheci Lucas, que você falou aqui muito bem, nosso cérebro na área de TI. E aí ele, cara, eu também tô vendo esse movimento, a gente precisa ser TV, precisamos criar alguma coisa. E aí, conversando com o Lucas, começamos a pensar em soluções, e aí, no networking da vida, eu conheci Laura, né, advogada especialista ali, saindo... Mãe da Martina. Que se diga de passagem, né? É a função mais importante da lá. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu vi uma foto, comentei essa semana no Instagram dela. Cara, que estilo ela tava. Martina com óculos escuros, maravilhoso, né? Top. E aí ela já vinha com essa ideia de direito digital, de LGPD, de pensar também nesse movimento. E aí eu falei, cara, vamos unir o útil ao agradável. E aí a gente formou, lá em 2018, 2019, um método, né? Porque se tinha muito, Saulo, em 2020, quando a lei entrou em vigor, de fato, ninguém sabia o como. E a Lume já inovou com esse processo de conformidade à legislação, né? De adequação à legislação, de como fazer que as empresas se preparassem, né? Estivessem de acordo com a legislação. E aí foi, Saulo, essa história, né, em resumo, foi feito que essa metodologia, chegamos em mais de 9 estados brasileiros. Hoje temos mais de 40 projetos em grandes empresas, a nível Nordeste, principalmente. E hoje, semana passada, você esteve lá, o resultado de todo esse método, todo esse esforço, né, de uma empresa sergipana, combinamos agora com software, que é o Lumius, que vai trazer mais agilidade, vai trazer um processo muito mais simplificado para que a gente possa cada vez mais adequar as empresas aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu confesso a você, falando aqui do Lumius um pouco, dando um spoiler aqui, que a gente vai falar mais no final. Vamos, aqui é um spoilerzinho. Mas assim, você já havia me falado, né? Sim. E eu não conseguia conceber na minha cabeça. Cara, como é que esses caras vão criar? Que loucura é essa, né? Dos caras criarem um sistema e tal. E eu vi a apresentação, você me convidou pô, muito grato eu que agradeço, pelo seu convite. E, cara, que sistema incrível, né? Que sistema incrível. Obrigado, vocês conseguiram conceber ali. E vai ser fundamental. Inclusive para simplificar esse processo. Isso, né? Porque uma das grandes dores hoje e que a gente enxerga da LGPD é essa simplificação, né? Essa agilidade. Por quê? Vamos falar mais um pouco sobre isso, logicamente, mas não é um trabalho simples, né? Você da área de tecnologia, você entende muito bem. Hoje a LGPD está dentro de um grande guarda-chuva. Estamos falando aí de segurança da informação, estamos falando de processos, cultura organizacional, pessoas, tecnologia da informação. Então, quanto o Lumius vem para simplificar isso de uma forma mais ágil. Sabe uma coisa que eu vejo, Cláudio, que as pessoas não conseguem compreender ainda? Sim. E a gente tem projetos juntos, né? Sim. De clientes, né, em comuns. E o quão é importante o processo de LGPD para uma empresa. Se as empresas soubessem o quão é fundamental essa organização, o quanto melhora os processos, o quanto traz segurança de fato, todas as empresas fariam, não esperariam receber notificações para poder fazer. É incrível ver os processos sendo realizados
Eu, de tecnologia, cara, eu por mim, todo cliente meu deveria passar por esse processo. Facilita o meu trabalho, também, inclusive. O contrário também, Saulo, porque a gente precisa muito do seu serviço também. Sim. Hoje, ouvimos falar muito sobre LGPD. Certo. Mas ainda há muita confusão. Quem nunca fez aquela piadinha, né? Com outra sigla parecida, né? Piada infame, mas né? Sempre fazem, né? De forma simples, para quem está nos ouvindo, o que exatamente é a LGPD Sim. E por que ela foi criada? Não, perfeito. Acho que eu simplificando, né? Como a gente sempre gosta desse processo, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quem precisa cumprir, Saulo? Todas as pessoas físicas e jurídicas que fazem tratamento de dados pessoais no nosso país. E aí você que está nos assistindo, você que é médico, advogado, profissional liberal, profissional autônomo, você que é um MEI, você que não tem nem CNPJ, mas faz tratamento de dados no nosso país, você precisa estar em conformidade à LGPD. Vamos simplificar um pouco mais. Tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? Pronto, você fazer uma coleta de dados, por exemplo, você vai... Uma simples ficha. Uma simples ficha. Que seja manual, inclusive. Manual, não importa se é no meio digital ou no meio físico. Se você faz algum tratamento, coleta dados pessoais, um RG, um CPF, um e-mail, um telefone, para fazer algum fim de negócio, você precisa pensar na LGPD. E isso é muito importante, Saulo, deixar isso claro, porque nos últimos 5 anos, a lei entrou em vigor em 2020, nos últimos 5 anos, a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ampliou cada vez mais esse escopo. Agora a gente está falando, eu falo que é muito democrática a LGPD por causa disso, né? Vamos entrar iniciativa pública, iniciativa privada, condomínios, até instituições religiosas precisam pensar agora na LGPD. Por quê? Cada vez mais, Saulo, e aí a privacidade ela se tornou essencial. Tanto é que a privacidade hoje é um direito fundamental. Após a LGPD entrar em vigor em 2022, em meados de 2022, agora a privacidade de dados é um direito fundamental. Né, a tecnologia ela trouxe muitos benefícios. Sim. Mas também muitos malefícios. Muitos. A LGPD veio para proteger a tecnologia dos malefícios. Isso, perfeito, né? Dos problemas que ela também causa. Uhum. Né? E falando muito, até peço desculpa aqui, pessoal, para quem está nos assistindo, mas assim, estamos agora em fevereiro de 2025. É muito importante falar isso, Saulo. Se você, que hoje estamos fazendo uma corrida de inteligência artificial, é uma alta tecnologia embarcada. Estamos falando que no ano de 2023 tivemos aí bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil. Você da área de tecnologia, você sabe até mais do que eu. De 2020 para 2021, uma vez eu dei uma palestra, Sim. E por isso que eu lembro do dado na cabeça, né? O ataque de ransomware cresceu 931%. As tentativas de golpes, né, são inúmeras no Brasil. Então, se hoje o empresário que quer ter uma longevidade no negócio não pensar na LGPD, me desculpe, você está brincando de ser empresário, você está brincando de ser gestor. Sim. Se ele não pensa numa tecnologia que vem com uma infraestrutura que você traz, Saulo, me desculpe, você não está preparado para o mercado que vai vir aí. Então, e lá em 2020, quando a LGPD entrou em vigor, até concordo, poxa, era uma legislação nova, a gente estava no meio pandêmico, tinha uma série de questões econômicas, mas hoje, 2025, você não se preparar para a LGPD. E aí, eu não gosto muito de falar em uma legislação, numa obrigação legal, eu gosto de falar em processo de conformidade, eu gosto de falar de governança, eu gosto de falar de gestão. Se você não está isso na sua pauta, me desculpe, você não está fazendo bem o seu trabalho, porque você vai ficar de fora do mercado. E isso é muito sério. E você está levando para sua empresa um risco desnecessário por não acreditar ainda nesse mercado, né? Nessa possibilidade, nessa situação que está aí batendo na porta de todo mundo. Cláudio, alguns anos atrás, quando eu falava de vocês, né, para alguns clientes, né, inclusive a gente já conversou sobre isso. Uhum. O cliente fala, não, isso aí não vai acontecer, não. Isso não vai chegar. Eu já ouvi. Isso é para os grandes, para mim que é menor, não. E assim, isso já caiu por terra. Já foi. Já caiu por terra, porque quantos clientes, né, eu conheço que já receberam lá
né? Não só clientes, mas parceiros, amigos, enfim. Que as empresas receberam notificação de outras empresas, porque quando você está adequado à LGPD, você precisa de um fornecedor também adequado à LGPD. Total. Senão você está fora, né? Total. Do jogo. Do escopo. Então, assim, e que bom que as empresas estão com essa procura. E, assim, sem dar spoiler, sem falar de valor, Sim. né? O pessoal às vezes pensa que é caro fazer, é custoso. E na verdade não é. Não é. Para o benefício que você vai ter, inclusive o custo-benefício é baixíssimo. Né? Assim, penso eu, né? Não, por total. Custo-benefício, porque eu vejo, né? Que a gente, como eu falei, tem projetos juntos. Para tudo que é feito, cara, custo-benefício é maravilhoso. Não, perfeito, Saulo. E eu falo muito, cara, assim, para quem está nos assistindo novamente, cara, entenda o seguinte. Eu só citar aqui rapidamente para pequenos exemplos, né? Cara, eu ia perguntar, não sei se vai entrar nisso aqui, o perfil das empresas que mais buscam adequação da LGPD. Pronto, sim, entra total. Por quê? Só uma lista simples aqui que você falou do custo-benefício, eu acho importante pautar isso. Sim. Primeiro, só a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Ah, Cláudio, então uma empresa lá, um pequeno empreendedor, ele vai ser multado em 50 milhões de reais? Logicamente que não, mas já tivemos multa de 10, já tivemos multa de 15 e 8 milhões recentemente aqui para uma rede de farmácias. Ah, não sei para você, mas para mim, hoje meu negócio, perder 15, 20 mil reais é uma grana considerável, principalmente porque você poderia ter evitado isso. E a multa vai conforme o tamanho da empresa. Conforme o tamanho da empresa. Até porque o impacto que essa empresa causa em não ter LGPD, né? Quanto maior ela o impacto é maior, né? Não, perfeito. E outro fator também, né? Hoje o custo reputacional, e eu vou falando de brand, eu vou falar de marca. Imagine a luta que é para o empresário criar um negócio, gerar um valor na sociedade. E aí existe na legislação uma obrigação, caso aconteça algum vazamento de dados, dele ir em público falar que a empresa dele foi incompetente e que ele vazou os dados pessoais. Aconteceu com o Banese, isso foi público. O Banese teve que ir na mídia quando teve aquele vazamento de chave Pix, e aí ele teve que ir na mídia explicar para a sociedade que a empresa ocorreu aquela situação. Mas você imagina o risco, né? Imagine o risco reputacional, a gente está falando de marca. E outra coisa também, Saulo, que acontece muito hoje, a LGPD, ela leva para a organização, você falou de benefícios, né? Benefícios dos mais diversos, que faz com que a empresa ganhe compliance, ganhe governança, e isso é aumento de valor de mercado. Você falou de compliance, né? Sim. A organização que a empresa passa a ter, isso, né, de processo, cara, é incrível. É isso. Infelizmente, hoje vem mudando muito, mas a grande massa de empresas que ainda buscam um projeto de adequação está ali no foco, na média para grande. E Sim. principalmente empresas onde a fiscalização do próprio setor é maior, como construtoras, distribuidoras, a área de saúde, mas ainda é muito focado nesse eixo, né? As pequenas empresas, infelizmente, ainda estão muito nesse, como você falou, não deixaram acontecer. Saulo, logicamente que a gente tem casos específicos, né, com um pequeno empreendedor ali, um cara até, hoje a Lume, por exemplo, tem clientes que são startups, mas vem de uma mentalidade do gestor que ele entende. Sim. E aí a LGPD tem um outro porém também, às vezes não é nem um porte da empresa, é o volume de dados que você trabalha. Sim. E o volume de gravidade daqueles dados. Por exemplo, se você tem uma empresa da área de saúde, você pode até ser uma pequena clínica, mas você está lidando com dados pessoais sensíveis, né, na área de saúde. Então, o risco do seu negócio ele é ampliado em prol, às vezes, de uma empresa que só trabalha ali, que não é da área de saúde, que trabalha mais com CPF, CNPJs, MEI, enfim, do que uma área de saúde. Então, isso tudo é levado em consideração ali na hora do risco, né? Cláudio, quando um empresário entra em contato com você, quais são as dúvidas mais comuns, o que mais assusta as empresas sobre a LGPD? Dúvidas mais comuns, né? Primeiro, um profissional, né, que hoje é muito importante, que é o DPO, né? Que é o Data Protection Officer, o encarregado da proteção de dados, né? Muita gente pergunta, eu preciso ter esse profissional na minha empresa? Como é que funciona isso, né?
Outras também, né? Ah, eu sou do B2B, né? Ele acha que só pelo fato dele ter um negócio B2B, pessoal, é aquele negócio que trabalha empresa por empresa, né? Exatamente. O Ele cliente dele é outra é empresa. outra empresa. Ele acha que ele não precisa fazer LGPD. Ele não, só é B2B, não tem nada aqui. E também a questão do tempo de um projeto, né? Todo mundo acha que um projeto da LGPD é algo muito rápido, né? Não, 24 horas estão pronto, né? Não. Aí é Não caldo de cana, existe, né, pô? não é caldo, não é fast food, gente. Aí é caldo de cana, bota a cana de um lado, sai pronto o caldo do outro. Não é. Então, essas são algumas das perguntas, né, mais feitas assim pelo empresário com relação ao tema. E isso leva também a outro questionamento, né, Saulo? Muita gente, que você também está puxando o gancho na sua fala, né? Risco. Tem uma analogia que eu uso bastante, pessoal, que é o seguinte: Saulo tem uma esposa da área de saúde, né? Saulo, uma pessoa que não cuida da saúde, que não tem, bebe, fuma, né? Aquele padrão, tô nem aí, né? Que vive no estresse. Qual a probabilidade, o risco desse cara ter um acidente vascular cerebral, ter um ataque cardíaco, ter um AVC, enfim, não é muito maior do que uma pessoa que se cuida? Ah, com certeza. Então, é a mesma história que eu falo da LGPD. Tem gente que é uma pergunta que sempre fala, mas eu corro esse risco todo? Será que alguém vai bater aqui na minha porta? Ou se vai. Ou se vai. Aí eu falo, meu amigo, além de você ter a fiscalização da ANPD, tem o PROCON, Ministério do Trabalho, você é fiscalizado pelos seus clientes e colaboradores. O colaborador, Saulo, é um item que muitas empresas esquecem. Ele se preocupa muito com o seu cliente externo, né? Poxa, eu vou ali, meu cliente, a imagem da empresa, mas ele esquece que o colaborador também é um titular de dados. Tanto é que o número de processos trabalhistas citando a LGPD vem crescendo absurdamente. Que é aquela empresa que tira foto do funcionário, coloca no site, coloca na rede social, Faz dancinha no TikTok. obriga ali um constrangimento. Tivemos casos também de, por exemplo, atestados médicos circularem dentro da empresa e não ter o devido cuidado e aquilo virar aquela famosa rádio peão, corredor, e aí a informação que a pessoa tem uma doença, teve uma situação, virar ali a fofoquinha, e isso gera uma situação que a LGPD barra, enfim. Inúmeras situações que acontecem dentro da empresa que, se não mitigado esse risco, se não pensado nesse risco, provavelmente ele está fadado a não continuar, né? Eu vejo muita gente, Cláudio, infelizmente no dia de hoje, acha que a adequação da LGPD é apenas uma burocracia. Para não dizer os que acham que é mimimi. Né? Ah, não, isso é besteira, isso aí é frescura. Frescura. Né? E pior, acha que ainda é um custo desnecessário. Uhum. Né? O que você diria para essas empresas que veem a LGPD como um gasto e não como um investimento? Mais uma vez, Saulo, ele está, me desculpe, sinceridade, mas você está brincando de ser empresário, você está brincando de ser gestor. Se você quer ter uma longevidade empresarial, se você quer que sua empresa tenha 10, 15, 20 anos, ou você pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, ou você pensa em segurança da informação, ou você pensa na cibersegurança, ou realmente você não vai ter vida longa. Por quê? Hoje, o mercado já está se movimentando e ninguém mais quer se relacionar com empresas que não pensem na LGPD. Isso vai virar uma regra de negócio. E eu falo porque somos de PO, por exemplo, da Sergás. Hoje, estamos notificando vários prestadores de serviço da Sergás com relação à LGPD. E isso vai ser um impeditivo até de continuidade de contrato. Cláudio, eu falo, né, já falei em alguns podcasts atrás, e falo de novo. O empresário, aquele que está começando, né, aquele que já tem um tempo ali, ele tem que ter uma mentalidade, né? Eu digo que a vida empresarial tem alguns checkpoints. Sim. Né? Você começa a sua empresa, eu sei que tudo é custo para quem está começando. Às vezes uma boa contabilidade, né, ele vê como um custo, mas muitas vezes é necessário.
você ter uma boa contabilidade. E você tem que escalar a sua empresa já pensando nos próximos checkpoints. Perfeito. Né? Se você tem muito funcionário, você precisa contratar um advogado trabalhista. Sai mais barato fazer o preventivo do que o corretivo. Perfeito. Né? Se você tem uma empresa que você lida com muitos dados, seja ela B2B, seja o que for, você precisa ter o checkpoint. É isso. Né? De contratar uma boa empresa que presta serviço com LGPD. E nada melhor do que contratar a Lume. Né? Perfeito. As empresas elas precisam ter isso em mente. Eu vejo que muita gente brinca de ser empresário. Não tem esse... como é que eu posso dizer? Não tem esse conceito formalizado na cabeça ainda. E acha que ser empresário é comprar e vender. Seja produto ou seja serviço, Sim. se é que você me entende, né? Uhum. Mas não é isso. Nem um pouco. Ele tem uma responsabilidade social, ele sana uma dor, né? Toda empresa ela resolve uma dor. Né? E para isso precisa de algumas coisas. Você não precisa, inclusive LGPD, você não pode causar outra dor no mercado. Você precisa ter. Se você tem uma clínica, né? Toda empresa, mas tem umas que são mais do que outras, né? Que trata de fato com dados ali muito sensíveis. Isso. Né? Já imaginou um cirurgião plástico que tem fotos das suas pacientes, inclusive, né? Isso. Fotos mais íntimas, porque ele precisa para poder fazer análise, né? Um antes, depois e tal. Uhum. Se você não tem essa segurança da LGPD, você iria tirar as fotos com um profissional que você sabe que ele não está adequado à LGPD? Eu não iria. Nem um pouco. Eu não iria, porque aquilo ali... E não sabe, Cláudio? As pessoas também... se eu fizer LGPD, então tá pronto. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Porque segurança tecnológica e segurança patrimonial, existe o mesmo conceito, né? É aquilo que você está falando. É aquela coisa, você mora numa rua que todo mundo tem um muro baixo. Se você aumentar o muro, você está dificultando. Isso. Se todo mundo passa a aumentar o muro, você vai ter que botar caco de vidro, cerca elétrica, alarme, enfim. Você precisa ser a casa mais difícil de ser, né, invadida. É mais ou menos isso, né, Cláudio? Tô errado? Não, errado nem um pouco, você tá certíssimo. Eu falo muito também sobre isso, Saulo, porque eu entendo a vida do empresariado brasileiro, e aí eu atribuo também um pouco da sua fala à falta da formação para ser empresário. Sim. Muita gente é jogada nesse universo de gestão, de empreendedorismo. É um empreendedor por oportunidade, muitas vezes, né? Por oportunidade. E assim, eu não tô falando que a partir de amanhã você precisa contratar Lume ou fazer um processo de adequação, ou contratar Saulo para fazer toda a infraestrutura do seu negócio. A gente entende o momento do negócio. Sim. Mas você precisa, o que eu estou dizendo é que você precisa ter na sua mentalidade que em algum momento da sua empresa você vai precisar pensar nisso. Sim. Isso pode ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas se você quer ter uma gestão mais profissional, você precisa entender disso. É planejar os checkpoints que eu falei, os checkpoints, né? Total. E também, Saulo, uma coisa que você falou que eu também, poxa, eu falo muito sobre isso, cara, é você preparar a sua organização para esse momento. E essa analogia que você trouxe é maravilhosa, cara. O cenário, o ambiente, as empresas estão cada vez mais digitais, mais digitalizadas, transformação digital aí tá muito forte. Hoje, uma empresa sem tecnologia, provavelmente, ela fica de fora, né? A gente estava até falando, antes de entrar aqui, sobre automação, sobre processo. Ela fica cara, a operação dela fica cara. Então, ir para esse ambiente digital vai te trazer também, traz os benefícios, mas também te traz uma responsabilidade que você precisa ter. Sim. E outro ponto que você colocou, a questão da imagem, da reputação. Hoje, nenhum cliente, nenhum colaborador, e a gente está no universo hoje de uma gestão mais humanizada, né? Entrou agora até na NR1 a questão do ambiente saudável, não tem mais como você
tratar como uma empresa sem um nível mínimo de responsabilidade com relação aos seus dados pessoais. Sim. Eu acho que nem você, nem quem está nos assistindo gostaria de trocar uma informação com uma empresa e amanhã essa informação está aí no mercado, alguém está te ligando insistentemente, querendo te ofertar uma solução que você não quer, pegando sua foto. Imagine, cirurgião plástico, uma foto íntima ali, às vezes de dor. E até nesse caso, Saulo, me lembrei agora de uma situação. Um colega nosso, não vou falar o nome porque é uma questão de ética mesmo, entrou em contato comigo dizendo: Cláudio, estava na igreja em um momento íntimo meu, e aí foi aquele momento que ele estava passando por uma situação pessoal, e aí a igreja estava filmando no canal do YouTube, e aquele momento ele se sentiu extremamente invadido. Poxa, você imagina, você tá naquele momento seu e íntimo ali de desabafo, e aí aquela cena no YouTube que de repente uma pessoa pode pegar aquilo, fazer um print, fazer tirar aquilo do contexto. Sim. Saulo ali chorando cara, é o momento que você tem que ser respeitado a sua privacidade. Sim. E eu estou falando de um exemplo entre outros aí que acontece diariamente. É porque falando assim, né, às vezes as pessoas estão falando, mas é uma besteira, pô, passou ali, o cara... Não, pô, como você falou, se pegar, tirar um print, tirar do contexto, aí você começa a pensar em possibilidades, isso acontece, né? Muito. Isso é o que mais acontece. Muito. Cláudio, voltando um pouquinho aqui, você falou que hoje é DPO da Sergás, né? A Lume é DPO. É uma dúvida frequente, né? Sim. O que é o DPO, né? E aí, eu faço já a pergunta, toda empresa precisa contratar um profissional dedicado para isso ou há outras formas de lidar com essa exigência? Boa. Hoje, o encarregado da proteção de dados, o DPO, né? Trazendo para o português, né? Ele é fundamental dentro da LGPD. Por quê? Ele é o grande responsável pela conformidade em primeiro momento e pela manutenção, Sal. Porque você também falou muito bem, né? A segurança da informação, ela não é feita da noite para o dia, ela é feita em camadas, né? E você entende muito bem sobre isso. A empresa vai evoluindo. E aí um dos nossos grandes desafios hoje é mudança de cultura organizacional. A cultura é muito difícil de mudar, porque a LGPD vai impactar em hábitos, em procedimentos, em processos, em rotina, que era feita de uma forma, agora vai ser feita de outra forma. E esse DPO, ele é o grande responsável pela essa manutenção. O DPO a LGPD trouxe... o guardião, né? É o grande guardião dentro da empresa. Boa. Né? E hoje a legislação ela te dá duas opções. Ou você tem uma pessoa interna na sua organização dedicada a essa atividade, ou você pode terceirizar. Hoje a grande, vamos dizer assim, o que as empresas mais estão adotando é a terceirização. Por quê? Custo-benefício. Você aloca isso para uma empresa especializada, que é o caso da Lume. Você não tem o problema que também estava acontecendo muito no passado de acúmulo de atividades. Às vezes pegava uma pessoa que era da área de gestão e aí ele era o DPO e não conseguia... Não conseguia... Aí nem consegue ser DPO e nem consegue fazer o trabalho que ele fazia. Então ele acabava sendo... perdendo ali a energia de fazer algo realmente que podia ser importante. E hoje as empresas têm essas duas possibilidades. E já te perguntando, Cláudio, eu sei que cada caso é um caso. Não, vontade. Mas geralmente vocês recomendam, em que cenário vocês recomendam que a empresa tenha um DPO lá dentro e em que cenário vocês recomendam que seja um terceirizado, podendo inclusive ser a Lume? Saulo, vou ser muito transparente, muito sincero. Hoje a gente está recomendando para todas as empresas a terceirização. Por quê? Já tivemos casos de grandes empresas, estou falando de grandes empresas, que tinham capital, que tinham recursos para contratar. E acabou que o projeto não andava, não acontecia. Eu imagino. Então, o maior problema que a gente vê é a longevidade dessa conformidade. Sim. Ela tem que ser, porque processos mudam, pessoas entram. A LGPD ela é muito viva. Ela não tem fim na organização, ela é um processo contínuo. Então, hoje, a maior recomendação nossa é a terceirização, porque você vai reduzir custos ali, vai trazer mais eficiência para esse processo, vai ter realmente uma pessoa ou uma empresa dedicada a isso e faz com que
realmente a empresa se mantenha no longo tempo, né? Olha, tem algumas empresas que tentam resolver, né, esses problemas sozinhas, ou contratam soluções genéricas. Quais são os principais erros que você vê as empresas cometendo nesse processo? Inclusive, né, um dos meus clientes, né, Sim. Você foi lá, Sim. E aí depois da Volutive quer contratar uma pessoa, desculpa, uma pessoa que quer resolver tudo. E foi um argumento que eu utilizei, né? Eu disse, vem cá, se eu for contratar uma empresa do seu ramo de atividade, é melhor eu Sim. contratar uma pessoa que tem todo o setor, ou contratar a sua empresa que tem setor específico para cada coisa. Que é o seu caso. A Lume tem especialistas para cada processo. Isso. E isso difere muito do mercado, né? Os generalistas, digamos assim. Né? E foi um argumento que eu utilizei, e aí ela voltou atrás e veio a fechar. Porque, inclusive, a diferença você adequou. A diferença de preço e tudo mais. E que nem era grande. Era a maior besteira que ela ia fazer, era fazer a contratação de uma pessoa. Até porque a pessoa tinha um viés muito mais do direito e com certeza ela não ia fazer a parte de tecnologia como vocês fizeram, né? Isso. Então, assim, já, né, trazendo aí esse, né, quais são os principais erros que você vê cometendo? Não, o erro mas antes, Saulo, só agradecer por esse case, essa situação que você colocou foi realmente muito da sua posição, já como prestador de serviço nessa empresa, e ajudou muito a gente nesse momento. Por isso que eu falo que o Expandir, ele é um ecossistema realmente sensacional, porque acaba que um ajuda o outro e a gente vai crescendo junto. Gera confiança, né, Cláudio? Gera confiança. Eu não vejo, eu não vejo, né, assim, outra possibilidade que não seja trazer pessoas do Expandir para dentro das empresas que a gente presta serviço, para dentro da minha empresa, pela proximidade, cara. A gente tá todo direto, todo a gente virou ali, amigo, né? A gente, né, tem toda uma troca ideia. Né? O acesso. Isso é importante, Claudio. O acesso. Muito. Ligou, resolveu. Claudio, tô com uma dúvida nisso, né? Tô com esse problema e vice-versa. Cara, isso não tem preço, Claudio. Não, isso acontece muito, né? Porque, às vezes, aqui em Sergipe mesmo, aconteceu recente, né? Não, vou contratar uma grande empresa de São Paulo, até uma multinacional. Não, mas foi para falar com os caras, tem que abrir uma chamada, espera. Exato. Aí vem aquela série A, e depois aí já foi, a velocidade é outra. E dentro do Expandir facilita muito isso. Não, né? Muito. E aí, Saulo, um dos que você falou, nos problemas, é justamente esse que você falou. Quando a gente começou a falar de LGPD, a Lume se diferencia muito mais nisso, né? Tanto é que hoje a gente é uma referência em Sergipe e na região, porque a gente traz para o nosso método três olhares. Um olhar da gestão, que está muito ligado à minha essência. Também sou sou auditor da ISO 9001. Então, trago a ideia de processo, de conformidade, de documentação. Lucas chegando com a segurança da informação, ele certificado pela ISO 27001, 27701, enfim. E doutora Laura, né, nossa advogada especialista, trazendo todo o arcabouço jurídico. O grande erro das empresas era ir somente num viés. Por quê? Eu posso até pensar na parte jurídica, documental, mas, cara, se eu esquecer de processos e cultura organizacional, não fiz nada. Porque um dos braços, vamos dizer assim, não é mais fraco. Com isso, tem empresa que já é difícil implantar, como a gente tá vendo um caso aí. Muito, né? Você imagine sem isso. Sem isso. Não implanta nunca. Não, é muito difícil. Porque aí um dos braços mais delicados é as pessoas. Sim. Porque a gente tem uma técnica de phish lá, do phish do bem, pessoal, que a gente envia meios, né, para simular ali como se fosse um golpe. Várias pessoas da empresa caem, clicam nos links, só que é o phish do bem, né? A gente tá ali para testar mesmo. Uhum. Se não trabalhar bem os treinamentos e pessoas, sua empresa não vai avançar. Se não pensar no viés de segurança e tecnologia da informação, e Saulo, ele entra como grande parceiro, porque a Lume vai até uma parte diagnóstica de planejamento e de plano de ação, e Saulo entra com todo o arcabouço de infraestrutura, de tecnologia, de ferramentas, que aí a gente consegue realmente blindar aquela empresa. E o viés jurídico.
Então, um dos grandes erros é só pensar em um lado, não entender todos, não pensar nas pessoas. Muitos projetos que a gente enxerga por aí não pensam nas pessoas, elas esquecem desse detalhe, e não traz realmente um escopo amplo. Porque, como você falou bem, com todo esse escopo mais amplo já é difícil. Imagine só pensar em um lado. Porque o incidente de segurança da informação, pessoal, ele pode acontecer na sua empresa desde um documento que você deixa em cima da mesa, um papel, até mesmo um ataque cibernético que pode acontecer em qualquer momento. Aquela nota fiscal cancelada que você utiliza como rascunho Ave Maria. E ainda passa para o cliente levar para casa, né, as anotações. Não, o currículo é um dos campeões, né? Currículo, as pessoas usam muito com papel de rascunho. Nossa. Já tivemos situação, por exemplo, no processo de recrutamento e seleção, que a gestora de RH perguntava, por exemplo, para os candidatos se eles eram daquela igreja do sétimo dia, né? E aí, meu amigo, por que você faz essa pergunta? Aí, não, porque aqui a gente trabalha no sábado, mas era só se perguntar se a pessoa trabalhava no sábado, não. E ela ainda anotava, ela estava criando provas para ela para arrebentar com ela mesma, né? Aí, nesse caso, você precisa contratar aí uma pessoa de RH, né? Temos vários aqui no Expandir, inclusive, temos o podcast com a Fernanda, então vai lá, alguns podcasts aí atrás, vai ver o podcast, não agora, obviamente, né? Depois desse. Né? Vai lá ver que você vai entender o que a gente tá falando. Não, e N situações. Já chegamos, por exemplo, Saulo, porque a gente também trabalha, pessoal, e é importante citar aqui isso, a gestão documental. Porque um dos trabalhos que a gente realiza empresas de maior porte tem aquele arquivo morto, né, intermediário, aí chega lá, é tudo mofado, não passou por um processo de digitalização, se tacar uma chamazinha, ela pega fogo, acaba com tudo. Isso é um grande incidente de segurança da informação. Sim. Esses são problemas do dia a dia, por isso que a gente fala, o primeiro momento é a conformidade, mas é uma camada que vai acontecendo, anos a fim. E, assim, eu não sei se acontece aqui, Cláudio. Sim. Mas aqueles malandrões, assim, que pega, né? Vai na internet, copia as políticas de privacidade da internet, né? Sem adaptar para o negócio. Aqueles que usam IA, né? Cria aí um programa de proteção de dados para a minha empresa. O risco disso aí, Cláudio? Isso é Ave Maria. Eu não sei nem o que falar, Saulo. Isso aí pior que está acontecendo muito, viu? Eu já vi, né, na internet aí vendendo packs de documentos para LGPD. Cara, o pessoal, IA é bom. É bom. Tá sendo uma revolução tecnológica. É maravilhoso. E deve ser utilizado. Sim. Porém, por profissionais que sabem o que estão fazendo. IA gerando jurisprudência. Sim. Que nunca existiu. Pergunta para qualquer advogado aí. Então, se você não é advogado, você pergunta a um IA, você está correndo sério risco. Porque a IA, muitas vezes, de novo, gera uma jurisprudência, cria uma história fictícia de que aconteceu, você cai naquilo ali achando que de fato e toma um... Né? Não, ele está ampliando a cabeça, né? É melhor não ter do que criar um documento sobre assim. Claro, o Cláudio, eu uso IA, mas para minha atividade, porque você também deve usar, utilizar. E quantos erros a gente pega? Nossa, mas muitos. Porque eu tenho conhecimento, eu sei tratar aquela informação. Aí eu vou pegar de uma área que eu nem tenho conhecimento. É loucura, pô. Loucura, total. Confiar na IA de forma cega é absurdo. E muita gente tá fazendo isso, utilizando para criar, né, processos e tudo. Não, e é como você falou, é melhor não ter. Melhor não ter. É melhor não ter. Melhor não ter. Como eu falei, já vimos aí de tudo, né? Packs de documentos da LGPD na internet vendendo por uma bagatela, enfim. E isso gera para sua empresa, na verdade, um risco. Porque já pegamos aí vários documentos onde embaixo não tinha nada a ver com a empresa. Não, mas Cláudio, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu copiei de outra empresa de contabilidade. Vai se ferrar do mesmo jeito. Não, vai. Porque são duas empresas diferentes, são totalmente processos diferentes. Processos diferentes. Tanto é que uma das primeiras atividades
primeiras ações da Lume, quando entra na empresa para um projeto, é mapear processo por processo. Eu estou falando assim de empresas que têm mais de 300 processos de negócio, já passam por esse tipo de situação. Cláudio, é muito trabalhoso? É. E tem que ser feito? Tem que ser feito. Porque não existe... cada empresa é uma situação, cada empresa é uma realidade, cada processo de negócio é um negócio. Não tem como eu dizer que uma empresa que trabalha com saúde, do ramo de saúde, vai ter as mesmas características de negócio, de processo, de uma construtora. São coisas totalmente diferentes. Então, só dá para entender a organização... Empresa do mesmo segmento, do mesmo ramo. Não tem processo, não tem processo igual, pô. Não tem. E aí a gente tem que mapear, tem que fazer o diagnóstico. Porque não tem como, ninguém aqui tem poderes assim para dizer, não, é isso, não. É mapear todos os processos. Tanto é que a nossa fase diagnóstica é uma fase mais densa do projeto. Porque é entender realidade por realidade, entender situação por situação. E por isso que o projeto de conformidade à legislação, ela não dá para ser também feito em 24 horas, né? A gente brinca muito sobre isso, que já viu na internet aí, faça o seu projeto em 24 horas. Não vá não! Não vá nessa não, pelo amor de Deus, porque aí você está realmente duplicando seu risco. Porque o ser humano, ele gosta de facilidade. Total. Tem gente, Claudio, que acredita que tem um antivírus e pega um contrato padrão, já está em conformidade, né? E assim, isso não é suficiente. Não. Muito longe. Você tem um antivírus, você não está protegido, né? Em relação a vírus e invasões, está muito longe disso. Está muito longe disso, né? Muito mesmo. Você imagine em conformidade com o LGPD, cara. Não, é como eu falei, cara. Infelizmente, a gente sempre busca a facilidade em vez de realmente pensar na profundidade de um processo. Pegando esse gancho, Claudio, eu queria que você trouxesse cases aqui. Sim. Vamos falar o milagre, você falar o santo, né? Sim. Você já viu casos de empresas que só perceberam que estavam erradas quando sofreram um problema sério, como um vazamento de dados ou algum questionamento jurídico? Muitos. Já tivemos aí situações onde, só para um exemplo aqui, não vou falar o nome, né? A gente foi falar com o cliente, foi apresentar todo o projeto, e aí ele, não, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não, para que isso aqui? E aí, 2, 3 semanas depois, teve um ataque de ransom. E aí, o problema não é o teu ataque, porque você está aí, bilhões de tentativas por... O problema é que a empresa não tinha um backup, não tinha uma política de backups para aquela situação. E aí, meu amigo, você que é da área sabe, né? Perda de dados. E aí não recupera mais. O que eu mais escuto, às vezes eu chego na empresa falando de backup, o cara diz, não, cara, eu já tenho um drive. Ô, Jesus Cristo. Eu digo um gênio, né? Um gênio. Não, tem um gênio. O ransom vai atacar o seu servidor, o seu computador, vai infectar, né? Aí você tem ali sincronismo com o drive, e o drive não vai ser atacado. Não, que isso. Óbvio, na hora que sincronizar, vai sofrer o ataque no drive do mesmo jeito. Deixa né? ele. Então, assim... E aí essa empresa voltava, cara. Não, aí, Cláudio, me ligava. Agora a gente vai... Até parece que foi a gente que contratou. Mas, meu amigo, não é a gente. Mas você tem que entender que é aquela questão do risco que eu falei. Isso pode acontecer hoje, amanhã. Só acontece em grandes empresas e corporações. Meu amigo, acontece em muitas e muitas pequenas e médias empresas. Aconteceu com um amigo, vou falar nomes também, que ele, do interior, lá no município bem pequeno aqui de Sergipe. Acontece, pô. Ele falou, Cláudio não imaginava que chegava aqui. Chega, meu irmão. E pra quem não sabe o que é ransom é o chamado sequestro de dados, sequestro de dados. Entra ali um vírus, né, criptografa os documentos, banco de dados, enfim. E no outro dia você chega para trabalhar e na verdade tá tudo criptografado. Ou seja, você não tem informação mais nenhuma. Isso. E aí ele pede um resgate, que inclusive, né, você tá na mão de um criminoso. Você pode pagar e ele nunca manda a chave. Pode, mano, já foi. Isso acontece com a frequência. Muito. Né? E aí desculpe, Saulo, até falo assim muito sobre isso, cara. Qual é o custo
da sua empresa parada hoje? Você que está nos assistindo aí, eu quero que você bote no lápis aí. Qual é o custo da sua empresa parada hoje? Uma semana parada, já imaginou? É pior do que isso, Cláudio. É pior do que isso. Qual custo tem os dados da sua empresa? Às vezes a pessoa tem um prédio, tem equipamentos, tem os imobiliários, Sim. né? Enfim, automóveis e tudo. Cara, muitas vezes a somatória disso tudo não chega nem perto dos dados que você tem dentro dos computadores, dos servidores dentro da sua empresa. Porque você imagine perder tudo isso, anos e anos de informação. Muitas vezes, né, empresas que trabalham com crédito, né? Crédito. Você já imaginou? Você tem um passivo na rua, do dia para noite você não sabe mais o que tem. Que prejuízo você vai ter? Às vezes paga todo o imobiliário que você tem. Por isso que você falou uma palavra muito bem. Às vezes o cara, porque o projeto, o custo do projeto, mas ele não consegue conceber essa ideia. E você falou, vamos tirar da equação a LGPD. Mais caro é não fazer. Mais caro é não fazer. Vamos tirar aí da equação LGPD, né? Como você tirou. Não estou falando de dados pessoais, estou falando assim de informação estratégica para o negócio. Pois é. Você ficar sem suas informações para processar, isso é muito, muito grave, cara. Seu negócio pode fechar a porta, deixar ali e acabou. E outra situação que aconteceu também, Saulo, é que um cliente voltou a procurar a gente justamente porque ele foi notificado pelo um dos maiores faturamentos dele, dizendo assim, ou você inicia um projeto da LGPD, ou você faz alguma ação, ou você traz evidências, porque a LGPD trabalha muito com evidências, ninguém é mais boca a boca, todo mundo agora quer evidências documentais. Ou realmente nosso contrato está suspenso. Só que aí o cara, imagine, da noite para o dia você pensa que 50% do seu faturamento foi embora por causa de um trabalho, de uma conformidade de algo que você já não é uma fez. Obrigação para você fazer e você não fez. E aí ele procurou a gente. Então, isso acontece. Você me perdoe, Claudio, você me perdoe. Sim, eu vou até ser muito direto, né? É incompetência. Muito. Infelizmente. É incompetência. Infelizmente. Né? Total. Ainda bem que ele voltou atrás, ele se adequou. Pronto. Mas perder seria uma incompetência sem tamanho. Muito. E aí, só que aí, aquela história, né? Vem com a ideia do imediatismo. E aí eu falo muito, cara, eu sou transparente. Ninguém faz nada da noite pro dia, ninguém faz. A gente vai minimizar ali os danos, vamos ter logo um comitê de privacidade de dados, vamos implementar um DPO, vamos nomear o DPO, vamos ali fazer algumas iniciativas, mas o projeto mesmo vai demorar alguns meses, não é da noite pro dia. E isso está acontecendo muito e cada vez mais vai ser regra. E então, por isso que eu sempre falo muito aonde eu vou, que é o seguinte, cara, mesmo você sendo um pequeno empreendedor, se você quer crescer, como você falou, você tem que estar em mente dessa situação. Por quê? Cláudio, eu quero um contrato agora com uma grande empresa, né? Uma multinacional. Eles vão lhe pedir isso. Sim. Tanto é que o Seconsud hoje, de uma outra situação também, de um colega, disse, Cláudio, olha a lista do Seconsud que mandou aqui para mim para fornecer um serviço para ele. E lá tava uma lista de itens da LGPD. Algumas licitações já estão pedindo alguma evidência da LGPD. E deveriam ser todas, né? Deveriam ser todas. Então, ou para você ganhar grandes contratos, para você ter realmente uma virada de chave na sua organização, se você quer crescer na sua empresa, você precisa pensar nisso. Ô, Cláudio, um dos pontos mais sensíveis da LGPD é o consentimento do usuário. Sim. Né? Muita gente acha que bota um botão lá de aceitar os termos, né? E isso já é suficiente. Nossa senhora. Se fosse, Saulo, se fosse. Era fácil. Era fácil. Como as empresas podem garantir que estão coletando dados de forma correta? Não, perfeito. O principal, né, item é a transparência naquele tratamento de dados. O seu cliente, e aí eu falo o cliente interno e externo, ele precisa entender qual é o objetivo daquele tratamento de dados e qual é a finalidade daquele tratamento. E isso faz com que a empresa realmente tenha essa transparência, né? Você falou de um item, um consentimento, mas ele não consegue abarcar todas as situações que possam ocorrer na organização. Então, por isso que o primeiro ponto é sempre a transparência, a objetividade e
uma coisa extremamente importante, os processos da organização precisam estar muito bem estruturados, porque senão ele não consegue ter realmente uma forma adequada de tratar esses dados. E uma coisa que eu sempre falo muito também para os meus clientes é o seguinte: a LGPD ela não vem para burocratizar o seu negócio. Tanto é que hoje o nosso trabalho da Lume é evitar ao máximo esse item consentimento, o termo de consentimento. Por quê? O termo de consentimento ele necessita de uma gestão desses termos, né? O que aconteceu muito aqui em Aracaju, algumas clínicas, né? Logo no começo, começaram a criar um monte de termo de consentimento. Aí, tudo era termo de consentimento. Só que eles não faziam a gestão desse termo, porque a qualquer momento você pode ir lá e revogar esse termo. E ele não tinha esse entendimento. Aí você criava uma burocratização, por quê? Você tinha que fazer uma gestão, você tinha que fazer um controle desse documento e as empresas não tinham. Então, por isso que uma análise profissional é extremamente importante, para você entender em que momento você precisa usar o termo de consentimento e quais processos na lei da sua organização são apanhados pela lei, porque a lei ela tem 10 bases legais que ajudam o empresário, o empreendedor a não burocratizar o seu negócio. E aí ele vai trabalhar de uma forma mais organizada. Mas isso tudo parte, Saulo, primeiro de um entendimento claro de como funcionam os seus processos e de qual ambiente você está. Por quê? A LGPD ela nunca trabalha sozinha. Por exemplo, se eu entrar no ramo da saúde, vai ter um monte de legislações que impactam o meu negócio. Outra, se eu entrar num ramo educacional, existe um monte de legislação que me obriga, por exemplo, a ter uma salvaguarda de dados pessoais por 20, 30 E anos. tem que estar tudo integrado, né? Tem que estar tudo organizado, tudo integrado, tudo muito bem estruturado, senão você acaba tendo muitos problemas por uma falta de organização, de achar que só o termo vai salvar o seu negócio. Ô, Cláudio, muitas pessoas estão preocupadas com a privacidade online, isso tem uma crescente, e ainda bem Sim. que as pessoas estão tomando essa consciência, né? Você acredita que os consumidores estão começando a cobrar mais das empresas sobre a forma como seus dados são usados? A gente falou muito do B2B, mas agora o B2C. Muito, muito. Cada vez mais, por exemplo, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem um canal de denúncias aonde qualquer cidadão pode ir lá e fazer uma denúncia de uma forma totalmente rápida, ágil. E anônima. E anônima também. E isso já está, o último levantamento que foi levantado pela ANPD, já tinha mais de 5.000 denúncias de 2021 para cá, né, de brasileiros denunciando. No próprio site do Reclame Aqui, já existem várias e várias denúncias de empresas que não estão cumprindo a LGPD. Então, os questionamentos estão cada vez mais recorrentes, Saulo. Se a empresa, como eu falo, batendo nessa tecla novamente, se a empresa não se preparar, ela vai chegar a uma situação complicada, porque ela vai ser questionada pelo seu consumidor, vai ser questionada pelos seus clientes internos, vai ser questionada de alguma forma em contratos ou até mesmo em alguma situação realmente que possa alavancar o seu negócio e ela não está preparada, é difícil. Ô, Cláudio, existe alguma forma que a empresa pode garantir, certo, que os clientes confiem no tratamento de dados e se sintam mais seguros em compartilhar informação, como se fosse assim, alguma chancela? Sim. Assim, cara, a minha empresa você está seguro, seus dados estão seguros. Sim, sim. Hoje, Saulo, não temos ainda nenhuma certificação ou algo ainda formalizado que dê uma chancela, assim como se fosse um selo, um símbolo, né? Por exemplo, uma certificação. Mas o que a gente tem? Evidências. Começa desde o primeiro processo, né? Que é o atendimento ao cliente. Sites, por exemplo, o contato do DPO, né, ele tem que ser livre, né, de fácil acesso, desculpe, e gratuito. O consumidor que entrar em contato com uma empresa e já não observar que da empresa não tem nenhum DPO, já tem que o sinal de alerta. Não está escrito no site ou na rede social que ele tem um canal para ele falar com esse DPO, já mostra realmente que ele está ali meio preocupado, né?
Outra, né, política de privacidade de dados, né, uma política, ela tem que estar no site, elas tem que estar ali, na rede social, ela tem que ter realmente ser à vista para esse consumidor, para mostrar que aquela empresa tem iniciativas com relação ao LGPD. E outra coisa, o consumidor é direito dele, ele pode questionar a organização a qualquer momento dentro do processo. O que vocês vão fazer com meus dados? Para onde vai esses dados? Como é que está sendo feito o tratamento desses dados? Isso é um direito do titular de dados. E a empresa, ela tem que estar preparada para esse atendimento. E aí uma das coisas que mais a gente trabalha, como eu volto a dizer, é o treinamento de pessoas. Por quê? Você montou uma clínica, seja ela de qualquer porte, chega lá um questionamento, pô, e meus dados pessoais, o que vocês estão fazendo? A equipe tem que estar pronta para aquilo, tem que estar pronta para aquele atendimento, tem que ter um DPO que vai responder àquela pessoa, né? Então, são essas evidências que fazem que a empresa realmente demonstre para aquele cliente toda a questão da LGPD, Saulo. Cláudio, a gente já falou aqui de várias coisas, né? Estamos Sim. chegando aqui ao final desse episódio. Ô, já? Nós temos assunto aqui para uns 3 episódios ou mais, viu? Ô, já. Entendeu, Cláudio? Mas vamos lá, eu sei como é. Eu queria, assim, a gente já falou, né, de mudanças dentro das empresas, sem falar, né, de multas e que, obviamente, né, tem aí um agente fiscalizador e todo mundo sabe disso, mas eu acho que melhor do que falar de LGPD em relação a isso, é falar sobre os benefícios, que traz benefícios reais para dentro das empresas, né? E a gente já falou sobre isso, já trouxemos vários insights aqui. Você, que sua empresa ainda não está adequada ao LGPD, por favor, procure o Cláudio. A gente vai colocar os contatos do Cláudio aqui. Obrigado. Para que vocês entrem em contato e se adequem, né? Mas pergunta para esse pessoal que ainda não está adequado, tá? Tá nos ouvindo, chegou até esse momento no nosso podcast. Qual o primeiro passo para essa empresa deveria dar hoje mesmo, né? Para se adequar ao LGPD? Não, deixa eu primeiro responder a parte dos benefícios, né? Hoje, sim, os benefícios são inúmeros, né? Vou começar aqui a listar rapidamente, né? Primeiro, o que know-how dos seus colaboradores. Da feita que você leva um treinamento, da feita que você prepara aquela equipe, sua empresa vai ganhar em qualidade técnica e profissionalismo. Isso aí, já não estou falando de achismo, né? São 6 anos trabalhando e a gente viu que empresas que iniciam um projeto de conformidade, elas vão melhorar ali, o ambiente, né, fica muito mais profissional. Segundo, processos. Todos os processos da organização são revistos e melhorados. Então, desde o processo de recrutamento e seleção que você citou, até o processo financeiro, até o processo de tecnologia, o processo jurídico, todos os processos da organização têm uma melhoria de processos. Aí não tem como não ganhar performance. Só aí, já estou citando 2 que já vai melhorar a performance. Terceiro, que aí vem para o seu lado, né? Todo o nosso trabalho, a gente faz uma topologia de rede, né? A gente identifica ali o cenário de tecnologia e propõe um cenário futuro baseado em boas práticas de ISO, né? Em boas práticas de segurança da informação. E aí chama Saulo. Estamos, inclusive, com um cliente agora, cliente nosso, que houve uma recomendação da Lume, o qual ele não, né, ainda não fez. Sim. Que era o backup, né? Ter 2 internets, né? Fazer um load balance na internet. E tá passando por um problema agora, nesse momento. Atingiu a banda, tá lá com dificuldade, né? Isso. Inclusive, coloquei o Pedro, que logo vai estar aqui também com a gente, falando sobre conectividade, para fazer lá, levar perto do network, pô, top demais. Sim. Né? E assim, para você ver, né? Como vocês se anteciparam ao fato, né? Isso alguns meses atrás vocês já levaram essa questão para eles. E não se adequou porque não quis. Senão não tava passando por agora um problema sério de produtividade. Olha aí o valor. E já tá há mais de uma semana com esse problema lá. Aí mais do que eu falar, tá aqui Saulo para dar o testemunho dele. Então, pessoal, na área de tecnologia, a empresa ganha uma melhoria de infraestrutura. E isso, Saulo, não só protege melhor a empresa com relação a ataques, a parte de cyber, mas ganha de performance. Por quê? Vai ter uma, como você falou, conectividade melhor, a rede vai funcionar melhor.
E, enfim, o sistema melhora, ele vai usar ferramentas muito melhores para o negócio dele. Então a velocidade do negócio é outra. E o outro benefício é a parte jurídica, né? Não podia deixar de falar nisso. Você vai ter agora contratos melhor desenvolvidos, ajustados à LGPD, tanto com seus clientes, quanto os colaboradores, quanto parceiros. Porque um dos grandes desafios hoje da LGPD, não somente o meu negócio, mas agora o meu parceiro, ele tem que estar preparado também para fazer esse relacionamento. Por quê? Os dados dos meus colaboradores e dos meus clientes, às vezes eu vou passar para esse parceiro e se ele não tiver responsabilidade, você tá com... Você não fez nada. Não fez nada. Aí vai cair para você que passou os seus dados para aquele parceiro de negócio. Então, tudo isso é uma blindagem que a gente faz para a organização para que ela possa realmente trabalhar de uma forma mais profissional. E hoje, Saulo, vamos dizer assim, que é aquele primeiro passo, né? Primeiro contrata uma empresa especializada, né? Não dá. Contrata a Lume, já deixa os contatos aqui, que já sei o que vai colocar aqui, né? Para aqueles profissionais que querem entender melhor o processo. Isso. Né? Inclusive, Cláudio tá aí para dar uma aula para você. Eu fico muito honrado, Saulo, de qualquer pessoa, qualquer profissional, assim, perguntar, porque eu me sinto no dever de esclarecer. Primeira coisa é sempre pensar em contratar uma empresa especializada. Não tem como você tentar fazer isso sozinho, você vai perder tempo, dinheiro, vai errar, e aí provavelmente você vai gerar mais risco para o seu negócio. Caso você não tenha nenhuma possibilidade, e assim, Saulo, deixando aqui já um merchan, né, não podia deixar, Cláudio, eu não tenho um investimento. Cara, a Lume hoje é parceira do Sebrae. 70% do seu projeto de conformidade é financiado pelo Sebrae Tech. Top demais. Você só vai pagar apenas 30% do projeto. Aí ficou o Sebrae paga 70%. Então não tem mais desculpa de não fazer. E mesmo assim, não conseguindo, olha, treine seus colaboradores. E 30% capa nós. A Lume ainda facilita, viu? Paga lá umas parcelas, você vai... Lume facilita, vai por mim, melhor fazer. Não tem desculpa. Cláudio, deixa seus contatos aqui para quem quer entrar em contato e saber. Perfeito. Vai por onde? Pronto, Saulo. Temos o nosso site, né? O www.lumeprotecãodedados.com.br ou pelo Instagram, né? Lume LGPD. Então você vai ter acesso lá aos nossos contatos, informações, pode me chamar. Ou também pelo telefone, né? O 79991103211. Você vai estar ali em contato com a nossa equipe para poder ali te explicar tudo sobre a LGPD e a gente seguir juntos aí nessa parceria. Top demais. Cara, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? E ainda estão em dúvida sobre a importância da LGPD. Deixa uma mensagem final aí para a gente encerrar esse episódio de hoje. Perfeito, né? Pessoal, LGPD, além de uma obrigação legal, é um diferencial de mercado. E muito em breve será uma regra de negócio. Ou você tem, ou você vai ficar de fora do mercado. E o que eu quero deixar para vocês é essa informação. Faça o seu projeto, se prepare para esse mercado, se prepare para se diferenciar, que eu tenho certeza que você vai ter muitos benefícios que vai levar o seu negócio para um outro patamar. Pode confiar. Show de bola, pessoal. Tá encerrado esse episódio de hoje com meu amigo Cláudio Bastos falando aqui sobre LGPD. Procura o homem que ele sabe muito aí sobre o assunto. Cláudio, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foi show de bola. A gente vai precisar de mais alguns episódios, viu? Pra gente conversar e botar as conversas em dia. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe você, o Expandcast. Parabéns por tudo que você vem fazendo pelo empreendedorismo no nosso estado. E o Expandcast, na verdade, como eu falei, ele vem para coroar, blindar, lançar luz, evidenciar todos os empreendedores aqui do nosso estado. Parabéns, meu amigo. Continue que você é diferenciado. Obrigado, Cláudio. Então, pessoal, até próxima quarta-feira. Lembre-se, ative as notificações, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Mande para mais um amigo aí que não sabe o que é LGPD, ainda confunde as siglas. Manda para ele que agora ele vai saber. Beleza? Combinado? Então vamos junto aí nessa jornada.